Salve, salve, galerinha da Paraná, tudo beleza com vocês? Prof. Jorge na área com mais uma aula de Biologia da segunda série do ensino médio e hoje trazendo um pouquinho, como está dizendo aqui a nossa introduçãozinha, nosso texto introdutório, respiração dos mamíferos. Vamos lá? Vamos para o nosso primeiro texto para a gente introduzir o nosso conteúdo. Acompanha comigo lá. Mais uma reportagem da Super Interessante, o professor adora essa revista, né? Então vamos lá. Até o último suspiro. Aparelho respiratório. Você respira 13 vezes por minuto a vida toda. Sem o suprimento permanente de oxigênio, as células não sobrevivem. Quando você chorou ao nascer, seus pulmões abriram-se pela primeira vez para receber o ar do mundo. O suprimento de ar deixou de ser oferecido pelo cordão umbilical e ficou a cargo do sistema circulatório. Até o dia da sua morte, o ar fará o mesmo caminho, 13 vezes por minuto, sem descanso. O propósito da respiração é levar oxigênio para as células e trazer de volta gás carbônico, uma troca de gases essencial para o seu corpo funcionar. É possível ficar dias sem comer ou beber. Sem ar, o máximo que o corpo humano suporta são alguns minutos. Então eu trouxe aqui o texto para se refletir sobre a importância da respiração, já que a gente consegue ficar dias sem beber e sem comer, porém, sem respirar, a gente não consegue ficar alguns minutos sem essa atividade metabólica aí. E ela também tem uma relação com o sistema circulatório, que nós vimos na aula anterior, e nós vamos falar sobre essa relação daqui a pouquinho. Então, vamos falar agora sobre os objetivos da aula, que é compreender a anatomia e fisiologia do sistema respiratório em humanos, comparar o funcionamento do sistema respiratório entre os grupos de mamíferos e comparar o funcionamento do sistema respiratório dos mamíferos com os demais vertebrados. Então, a gente vai fazer uma aula comparativa aqui também. Tá? Então, respirar é preciso tanto no ar quanto na terra. Então, organismos que são aquáticos, marinhos, precisam respirar e organismos terrestres também. Como que eles fazem isso? Aquáticos por meio de brânquias e terrestres por meio de pulmões, e temos outras formas de respiração que a gente vai acompanhar. Tá? Então, nesse sentido, o que vai acontecer tanto em uma forma de respiração quanto em outra é a troca do gás carbônico e do oxigênio acontecendo, que é o processo de hematose. Tanto nas brânquias acontece, quanto nos pulmões, tá? E eu trouxe aqui mostrando um pouquinho a brânquia de um peixe. Então, respiração branquial acontece em peixes e larvas de anfíbios, tá? Então, respiração branquial é centrada nesses grupos aqui. A respiração dos anfíbios, por exemplo, os anfíbios adultos, que eu estou mostrando, note, eu estou mostrando pulmões de salamandra, pulmões de rã e pulmão de sapo. O aumento das divisões internas, tá, é relacionada com a menor dependência de água, ou seja, melhor aproveitamento, ou seja, aumento da superfície de troca gasosa que vai acontecer aqui dentro desses pulmões. Lembrando que os sapos, eles têm uma bomba de sucção que é responsável pela ventilação, ou seja, a entrada do ar, acontece pela boca dos sapos aí, tá bom? Então, prosseguindo, olha só, estou comparando aqui, de novo, pulmão de salamandra, de sapo e agora de lagarto. Notem que nos lagartos, como ele tem menor dependência da água, ele vai ter maiores compartimentos internos dentro dos pulmões. E os mamíferos e as aves também não são diferentes, belezinha? Eu trouxe aqui um quiz para a gente poder pensar um pouquinho sobre esse assunto. Ao compararmos os pulmões de anfíbios e répteis, percebemos que os pulmões reptilianos apresentam maior quantidade de divisões internas. Essas divisões são importantes, pois, alternativa A, aumenta a superfície de contato com o ar. Alternativa B, reduz a superfície de contato com o ar. Alternativa C, é equivalente em anfíbios e répteis. Ou alternativa D, não interfere na superfície de contato. Tempo para vocês refletirem.
Então, pessoal, conseguiram responder? Quem assinalou a alternativa A, que aumenta, tá, a superfície de contato com o ar, acertou. Vamos prosseguir aqui. Tá? As aves vão apresentar algumas diferenciações dos demais vertebrados aqui quando a gente está abordando a questão de respiração. O pulmão da ave está associado aos sacos aéreos, que estão relacionados à capacidade de voo, diminuindo o peso dessa ave para ela poder ter uma melhor, estar mais adequada ao voo aí, tá? Então, a ventilação é muscular, então não tem mais a bomba de sucção, como nós tínhamos nos anfíbios. O que acontece, essa ventilação muscular? Nas aves, nos répteis e nos mamíferos. Lembrando, a respiração nas aves ela é unidirecional, então ela entra no pulmão e vai para os sacos aéreos ali, beleza? Nós temos aqui nos mamíferos. Os mamíferos eles têm uma novidade evolutiva, pessoal. Notem aqui nesse desenho, eu tenho um músculo chamado diafragma. E o diafragma que vai ser responsável pela movimentação, juntamente com os músculos intercostais, da região torácica, para que aconteça a respiração. Tá? E aqui nós já temos o pulmão de mamífero, notando a presença de alvéolos, que são todo aquele monte de compartimentos, e agora mais adequados à utilização do ar na superfície terrestre. E eu trouxe aqui uma breve comparação, novamente, como na aula anterior falamos sobre circulação. Peixes vão prestar uma respiração branquial, tá? Cometi só um errinho aqui na hora de colocar no slide, mas você pode na sua anotação colocar respiração branquial. Anfíbios, respiração branquial, cutânea e pulmonar. Répteis, respiração pulmonar. Lembrando, pessoal, anfíbios têm a respiração cutânea, como nós vimos na aula sobre esse grupo de vertebrados. Tá? Por isso que se você jogar sal no sapo, você vai estar interrompendo o sistema respiratório desse bichinho aí, belezinha? E as aves têm respiração pulmonar com sacos aéreos. Professor, mas e os mamíferos? Por que os mamíferos não estão nessa lista aqui? A gente já vai acompanhar sobre os mamíferos, mas antes trouxe um quiz. Répteis, mamíferos e aves apresentam respiração pulmonar bem desenvolvida, com adaptações específicas em cada grupo. Apesar dos três apresentarem ventilação muscular, apenas os mamíferos apresentam um músculo que separa o tórax do abdômen. Esse músculo como que é o nome desse músculo? Alternativa A, psoas. Alternativa B, diafragma. Alternativa C, occipital. Ou alternativa D, laringe. Então, pessoal, suave na nave, conseguiram responder essa questãozinha aqui. Quem assinalou aqui que o músculo responsável pela ventilação é o diafragma, acertou. O nome psoas também é relacionado ao músculo. E é o músculo que a gente consegue levantar uma pessoa apenas segurando nele ali. Ele fica na região interna aqui do abdômen, tá? Então, vamos prosseguindo aqui. Aqui eu estou mostrando aqui o pulmão de um mamífero, tá? Para a gente analisar a presença dos brônquios, que é muito importante, a gente vai estar trabalhando sobre eles, e também todo o trajeto por onde vai passar o ar, tá? Notem, pessoal, eu sempre falo ventilação e não respiração. Existe uma diferença nesses dois conceitos. Quando eu estou falando em respiração, está associado à respiração celular. É um termo muito utilizado aí dentro da medicina, a separação de respiração e ventilação. Ventilação é a entrada do ar
pelo nosso sistema respiratório. A gente fala muito aí agora no tempo de Covid da ventilação mecânica, que é a ventilação que é utilizar os ventiladores mecânicos externos para poder fazer com que a pessoa consiga respirar de forma adequada. Vamos prosseguir nos nossos slides. Eu trouxe aqui também uma relação dos nossos pulmões com a circulação. É óbvio, pessoal, que nós falamos na aula anterior, que nós temos uma circulação pulmonar, ou seja, é nessa circulação pulmonar onde vão acontecer as trocas gasosas, tá? Onde vai acontecer a hematose, que a gente vai falar já para vocês, tá? Então, nós temos aqui ventilação. Lembrando, acabei de comentar com vocês a diferença entre respirar e ventilar. Porém, quem que vai fazer essa ventilação? Quais são os músculos responsáveis em nós humanos e nos mamíferos? Tá? As costelas, ou seja, os músculos intercostais, e o diafragma. Tá? Então, quando eu tenho contração do diafragma, eu tenho um movimento de inspiração. Quando eu tenho relaxamento desse diafragma, tá? O diafragma relaxa, eu tenho a expiração. Belezinha? Vamos acompanhar aqui o processo de inspiração, por onde que esse ar vai passar. Então, ele vai entrar pelas cavidades nasais, vai passar pela faringe, aqui eu tenho um esquema, tá? A gente já vai ver na forma de imagem. Passa pela faringe, depois a laringe, pelas traqueias, brônquios e chega aos pulmões, lá nos alvéolos, para fazer essa hematose e essa troca gasosa aí. Beleza? Então, eu trouxe aqui na forma de imagem e na forma de um GIF para a gente poder acompanhar essa passagem do ar aqui. Então, passa pela cavidade nasal, pela faringe, depois a laringe, e esse é o trato respiratório superior. Chegando na laringe, vai passar para a traqueia, que é o trato respiratório inferior, onde nós temos um brônquio principal, que ele vai se ramificar e vai chegar pulmões. Então, aqui a gente vê o arzinho entrando e saindo nesse GIF dessa pessoinha que está aqui mostrando para vocês. Belezinha? Trouxe mais um quiz aqui. A movimentação de ar é determinada pela movimentação das costelas e pela movimentação do diafragma. Esse processo é chamado de alternativa A, expiração, alternativa B, fibrilação, alternativa C, respiração ou alternativa D, ventilação. E então, galerinha, suave na nave, conseguiram responder a questão. Quem assinalou aqui que o processo da movimentação do diafragma e das costelas é chamado de ventilação, para poder ter a entrada de ar, acertou, belezinha? Nós vamos falar aqui um pouquinho também sobre as cordas vocais, que são as membraninhas que elas vão ficar aqui, tá? Que vão ser responsáveis, quando ela tem um movimento, ela vai produzir o som, vai produzir a nossa voz. Nas aves, acontece de forma diferente. Nas aves, nós vamos ter a siringe, tá? Então, a siringe vai ser responsável pelo canto das aves, enquanto as cordas vocais, produção de som dos mamíferos devido à movimentação dessa membrana, tá? Nós vamos falar também sobre hematose. Pessoal, na aula anterior sobre circulação em mamíferos, nós falamos sobre hematose, mas hoje a gente vai detalhar ela um pouquinho mais para vocês. Como que acontece essa hematose? Então, o que acontece aqui? Eu tenho aqui os alvéolos pulmonares e eu vou ter os capilares sanguíneos passando aqui nesses alvéolos. Então, aqui, então tem um capilar passando aqui e o que vai acontecer? Eu tenho o glóbulo vermelho, a hemoglobina. A hemoglobina vai passar por difusão, esse dióxido de carbono vai passar do meio de maior concentração para o de menor concentração, tá? Ele vai passar o gás carbônico e o oxigênio, quando ele faz essa passagem, libera espaço para a entrada do oxigênio. Aí você vai ver isso aqui com mais detalhezinho aqui com vocês, tá? Então, a passagem desses capilares no alvéolo e é ali que vai acontecer a
hematose, tá? Por difusão simples. Aqui eu trouxe aqui como que acontece, tá? Essa hematose. Então, aqui eu tenho, acontece nas hemácias, devido à presença de hemoglobina, e quando eu tenho oxigênio mais aqui a hemoglobina, eu vou formar oxihemoglobina, tá? Isso acontece nos pulmões, e quando eu estou passando dos tecidos, acontece o contrário, tá? Eu vou deixar o oxigênio no tecido e a minha hemoglobina vai ficar livre, tá? E o que vai acontecer quando, nos tecidos? Aqui nós vamos ter o gás carbônico, que vai estar disponível em grande quantidade, devido à atividade celular, vai se ligar nos tecidos a hemoglobina, formando a carbohemoglobina. E nos pulmões ela vai acontecer o contrário, ou seja, vai liberar o dióxido de carbono ali. Belezinha? E o controle dessa respiração, ele é involuntário, pessoal. Então, você não precisa ficar pensando para poder respirar, tá? Então, você respira involuntariamente. Além disso, ele acontece devido à concentração de gás dióxido de carbono. Então, quando o seu bulbo percebe esse aumento da concentração de dióxido de carbono, ele aumenta o ritmo respiratório. Belezinha? E nós temos um quiz aqui mostrando o controle do ritmo involuntário da respiração é exercido pela medula oblonga, também chamada de bulbo. E deve-se principalmente à percepção de qual gás no sangue. Qual desses gases? Alternativa A, nitrogênio. Alternativa B, hidrogênio. Alternativa C, oxigênio. Ou alternativa D, dióxido de carbono. Tempo. Beleza, galera? Quem assinalou que é o dióxido de carbono que vai fazer o controle de ritmo voluntário da respiração, acertou. Então, quando aumenta a quantidade de dióxido de carbono na corrente sanguínea, aumenta o fluxo, o ritmo respiratório, tá? E eu trouxe aqui um exercício para a gente refletir. O ar que respiramos é constantemente renovado por meio da ventilação pulmonar. Considerando um corredor que compete na prova de atletismo, dos 1.500 metros, é correto afirmar. Vamos ver as alternativas lá. Alternativa A. Durante a corrida, a inspiração relaxa a musculatura do diafragma. Alternativa B. No repouso, a contração do diafragma induz a expiração. Alternativa C. No repouso e na corrida, a contração do diafragma e músculos intercostais induz a inspiração. Ou alternativa D. Na corrida, a contração dos músculos intercostais e relaxamento do diafragma induz a expiração. Tempo para vocês lá.
Então, galerinha, beleza? Antes da gente dar a resposta, lembre-se de fazer o registro de frequência no Classroom, tá? Você vai clicar no link de atividade obrigatória, realizar a atividade e enviar e garantir a sua frequência. E quem assinalou aqui? A alternativa C, tanto no repouso quanto na corrida, a contração do diafragma e dos músculos intercostais induz a inspiração, acertou. Porque independente, tanto no repouso quanto na corrida, quem vai fazer essa contração é o músculo do diafragma e também os intercostais. E o que nós vimos na aula de hoje, pessoal? Nós falamos um pouquinho sobre a fisiologia e anatomia do sistema respiratório e também fizemos a comparação dessa anatomia e fisiologia com os outros vertebrados. Eu quero deixar um abração para vocês, um abração virtual aí para vocês. Espero que todos estejam bem e muito obrigado. Até mais.